Shalom Adonai! Estamos juntos para mais um momento, mais uma aula, mais um aprendizado, mais um construir de saber que vai acrescentar no seu dia. Hoje vamos falar sobre os pais da igreja, tá? Nicena e pós-Nicena. Um assunto muito importante. Os 125 anos que vão justamente de Niceia, do Concílio de Niceia até a Calcedônia, em 451, são conhecidos como a Era Dourada da Literatura Patrística. Até em termos da quantidade e qualidade da literatura, esse foi o período florescente da antiga igreja. Não há nada comparável novamente até os séculos XII e XIII, portanto, dentro do quarto século e o início do quinto século, que vão formar um dos períodos mais conhecidos na história da igreja. Esse grande século patrístico, ele vai fornecer um ponto fixo na discussão de quase qualquer assunto, porque vai se entrar no período denominado plena luz, tá? Em muitos assuntos, as formulações que vão surgir nesse momento vão ser alcançadas, e esse período vai ser denominado e vai dominar também uma abordagem cristã. Então vai ser denominado o período da abordagem cristã, de maior crescimento do discorrer literário e apologético. Tá? Os pensadores, os escritores desse período, especialmente como Agostinho, tá? No Ocidente Latino, depois os três pais capadócios, Basílio, Gregório Nazianzo e o Gregório de Nissa, no Oriente Grego, vão ser os formadores e as pessoas responsáveis até por formar as bases intelectuais para a cristianização da cultura clássica. A Igreja Católica Romana ela vai reconhecer 8 grandes doutores da Igreja nesse período patrístico. 4 escritores latinos como Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Gregório o Grande e 4 escritores gregos, tá? Como o caso de Eusébio de Cesareia, que vai datar dos anos 260 a 339 a sua existência, vai nascer na Palestina e vai ser um historiador da igreja e um apologista e podemos dizer assim, um moderado origenista. Ele segue então os proponências de Orígenes, tá? Mas de uma forma moderada. O Atanásio, né? Que ele vai viver dos anos 300 a 373, vai nascer no Egito, e ele vai ser o considerado e denominado e aclamado como campeão de Niceia, do Concílio de Niceia, aquele que se mais destacou no Concílio de Niceia. O Cirilo de Jerusalém, né, que vai nascer em 387, não se tem data histórica do seu falecimento, e ele vai nascer na Palestina e a sua grande importância vai ser justamente que ele se torna o bispo proferidor das grandes palestras catequéticas. O Basílio de Cesareia, por exemplo, que vai nascer em 330, falecer em 379 e vai nascer na Capadócia, ele vai ser o responsável pelos eclesiásticos estadistas, as súmulas eclesiásticas de cunho estadista, tá? O Gregório de Nazianzo, que vai nascer no ano 329 e morrer no ano 390 na Capadócia, ele vai ser considerado e aclamado como um grande orador e teólogo. O Gregório de Nissa, que vai nascer nos anos 331 e vai até o ano 395 a sua existência, vai nascer também na Capadócia e vai ser considerado e aclamado como um grande teólogo e filósofo. João Crisóstomo vai nascer nos anos 347, vai até o 407 e nasce na Síria, e ele é considerado um dos maiores pregadores daquela época, daquele período, sendo até aclamado como boca de ouro, tá? Cirilo de Alexandria,
que vai nascer nos anos 375 a 444 no Egito, justamente vai também ser aclamado como teólogo e um estadista eclesiástico. Nós temos dentro desse transcorrer todo escritores patrísticos latinos, quarto e do quinto século, como o nome de Hilário de Poitiers, 315 a 367, né, que nasce justamente no país da Gália, e a sua importância está dentro de uma proposta de Atanásio do Ocidente, né? Ambrósio, que vai nascer justamente nos anos 339 a 397 na Itália, que trabalha como eclesiástico e estadista. Ambrosiastro, que vai nascer justamente no quarto século, e na Itália ele se torna um grande comentarista da Bíblia. O Rufino, que nasce nos anos 345 a 410 na Itália e se torna um tradutor. O Jerônimo, que vai nascer nos anos 347 a 420 na Itália e se torna um tradutor da Bíblia e campeão do monasticismo. Agostinho, que vai nascer nos anos 354 a 430 na Norte África, ele se torna um teólogo latino muito influente. João Cassiano, 365 a 433 na Gália, ele se torna um mediador da teologia oriental e do monasticismo para o Ocidente. Né? Vicente de Lérins, que vai nascer justamente no quinto século na Gália, ele vai ser responsável pela doutrina da tradição. Nós vamos ver que todos, menos o Gregório, o Grande, ele vai ter uma grande proponência. Alguns desses até vão receber um tratamento mais completo em outro lugar, como o caso de Atanásio, Agostinho, Gregório Grande e também alguns escritores importantes que vão possuir um tratamento biográfico mais elevado. Basílio o Grande de Cesareia, nesses três grandes capadócios, como Basílio e os dois Gregórios, eles vão representar esse auge da cultura cristã no quarto século, uma união de educação literária e retórica grega com uma profunda fé cristã e lealdade à igreja. Então a Capadócia, ela vai se tornar considerada no quarto século como a grande expoente da evangelização. Tá? No entanto, essa região até no quarto século vai se mover para uma vanguarda do empreendimento intelectual cristão, mas também vai possuir uma liderança nos assuntos relacionados à igreja. Embora até dotado em muitas áreas, o caso de Basílio de Cesareia, ele, acima de tudo, também se torna um grande administrador eclesiástico, um estadista entre os pais capadócios. Tá? Um outro detalhe também, que Basílio, que nasce por volta dos anos 330, ele vem, né, ele é oriundo de famílias cristãs proeminentes na região. O seu pai é considerado um retórico na Neo-Cesareia, na região do Ponto. Né? Ele é filho de Macrina, uma convertida de Gregório o Taumaturgo. A sua mãe, Emélia, já era filha de um mártir na perseguição de Diocleciano. Esses pais tiveram 10 filhos, dos quais tornaram-se bispos, no caso de Basílio, Gregório de Nissa e Pedro de Sebaste. Né? A sua filha mais velha, Macrina, que vai se tornar depois, mais tarde, um padrão da vida cética. Né? Além da instrução do seu pai Basílio, ela também vai estudar em Cesareia, na Capadócia, onde vai se tornar uma expoente mais tarde. Né? De volta para casa, a carreira de Basílio de Cesareia, como um retórico, ela vai se tornar curta, até porque ocorre um despertamento espiritual e uma viagem ao Egito,
na Palestina, que vai conceder aos ascetas levaram ao seu batismo, né? Então ele vai dividir aí as fórmulas e também até as suas fortunas entre os pobres e vai viver afastado em um retiro em Anêmnese, perto da Neo Cesareia. Logo ele vai ser cercado pelos companheiros e vai começar em um mosteiro para o qual ele vai elaborar as suas regras consideradas monásticas em 364 e vai ser ordenado em Cesareia, na Capadócia, em 370, tornando-se seu bispo. Como bispo, Basílio vai se tornar um pioneiro na criação das instituições cristãs benevolentes. Por exemplo, vai construir casa para os pobres, hospícios, hospitais, né? Vai ser o responsável pela construção de instituições benevolentes. Então, Basílio vai se manter numa posição de controvérsia ariana e vai resistir com êxito aos esforços de um banimento e vai começar até uma refutação literária do neo-ariano Eunômino, tá? E vai trabalhar pela unidade entre os adversários do arianismo e pela melhor compreensão entre as igrejas orientais e ocidentais. Já falando agora de Gregório de Nazianzo, o Gregório de Nazianzo vai ser considerado o maior orador da sua época, o mais distinguido na tradição ortodoxa, até pela designação de o teólogo. Tá? Com Basílio, ele vai ter aproximadamente a mesma idade de nascença e até ele vai ser também oriundo, como assim Basílio foi, de uma família aristocrática e reconhecida na sociedade. Ele vai compartilhar com Basílio o desejo de unir piedade ascética com cultura literária. Mas ao contrário de Basílio, a sua preferência pela contemplação tranquila não vai deixar, gosto dele pela sua vida eclesiástica ativa. Então essa disposição obsequiosa de Gregório vai transmitir uma falta de determinação de qualquer maneira, permitindo ser atraído por várias posições de responsabilidade, de liderança, pelas quais ele vai ter pouco gosto. Tá? Outros amantes da leitura e da contemplação vão poder se identificar com o sentimento até de Gregório, com o sossego, a libertação dos negócios, né? Que vão ser mais preciosos do que até o esplendor de uma vida agitada. Já a má saúde recorrente também vai limitar o seu envolvimento e até a sua responsabilidade para as quais ele faz ser chamado, e a sua vida vai ser caracterizada por uma sucessão de fugas e de retorno ao mundo. Tá? O Gregório vai nascer em Arianzo, perto de Nazianzo, né? Onde seu pai se torna bispo mais tarde. E a sua mãe, a nona, era filha de pais cristãos e vai ser responsável pela conversão do seu martírio e pela formação religiosa inicial do seu filho, como nós vamos conhecer e conhecemos dentro do contexto histórico eclesiástico da igreja. Gregório vai estudar em Cesareia, na Capadócia e na Cesareia, na Palestina também, Alexandria e Atenas. Depois que esses estudos todos são cumpridos, ele vai retornar para a Capadócia e vai ser batizado e se juntar a Basílio e se retiro nos anos 358 e 359, onde juntos vão trabalhar na filosofia, tá? Trechos escritos até de Orígenes e preservando o grego de muitas passagens conhecidas apenas a partir da tradução latina
e nas regras monásticas de Basílio. Outro sim é que muitos contra a sua vontade e muitos até indo contra a sua posição, mas Basílio vai, em 371, ser ordenado bispo da pequena cidade de Sásima, como parte de seu programa de nomear adeptos em toda a província, a fim até de reforçar sua influência eclesiástica. Gregório nunca obteve a posse da sé. E em 354 ele vai assumir a sé de Nazianzo, mas um ano mais tarde ele vai se retirar para a região de Záuria, e aí com um chamado que vem em 379 para se tornar pregador em uma pequena congregação ortodoxa em Constantinopla. No concílio de Constantinopla, em 381, Gregório vai ser nomeado bispo da capital, mas depois ele renuncia durante o concílio por causa de uma oposição, alegando que não era canônico para um bispo transferir-se para outra sé. E aí ele vai assumir o comando da igreja em Nazianzo até os anos 384, quando vai novamente viver em retiro até ocorrer a sua morte. O Gregório é mais conhecido por suas orações, especialmente as 5 orações teológicas, nas quais ele vai claro e convincentemente estabelecer publicamente a compreensão dos capadócios acerca da Trindade. Dentro de um Deus, 3 individuações podem ser distinguidas de acordo com seus modos de existência. Essas distinções vão ser derivadas de uma linguagem bíblica. O Pai não vai ser gerado, o Filho não vai ser gerado, o Espírito Santo vai proceder do Pai através do Filho, e o Gregório vai ser o menos bem sucedido como poeta e vai usar formas clássicas com um conteúdo cristão, mas os seus poemas, considerados poemas autobiográficos, vão ser muito reveladores e as suas cartas vão reproduzir um estilo clássico, tá? Agora falando um pouco sobre o Gregório de Nissa, ele vai ser nascido no Ponto, no início dos anos 330, e o Gregório vai ser nomeado pelo Gregório Taumaturgo, tá? Cuja vida mais tarde o próprio Gregório de Nissa vai escrever. A sua avó Macrina, mãe de Hermília e irmã de Macrina, elas vão ter grande influência formativa na casa e na educação, principalmente do irmão mais velho, o Basílio. E vão ser mais tarde as grandes influenciadores também do próprio da própria proposta e da ênfase que Gregório Taumaturgo concede ao Basílio. Instruído em filosofia, retórica e medicina, o Gregório de Nissa, tá, é lembrado como teólogo filosófico de Capadócia, efetuando até uma síntese da filosofia grega e da teologia cristã. O seu platonismo cristão vai lhe transformar num dos maiores filósofos de acordo com o pressuposto cristão. O Basílio vai ser nomeado o Gregório bispo de uma pequena cidade de Nisa em 372. Gregório vai relutantemente aceitar a posição, adequadamente até mostrando assim uma certa falta de firmeza em lidar com pessoas e uma até inaptidão, tá, para uma política da igreja. Então essa negligência nos assuntos financeiros vão conceder ocasiões para os arianos cobrarem desvio de fundo da igreja, e ele depois vai ser deposto por um sínodo em 376 e banido pelo imperador Valente. Já recordando, juntamente com outros bispos banidos por Graciano em 378, Gregório vai voltar por uma recepção triunfante feita por sua igreja.
O seu principal período de atividade literária vai vir depois da morte de Basílio, isso em 379. Gregório vai assistir ao concílio de Constantinopla em 381 e o grande imperador Teodócio vai o nomear dentre aqueles bispos cuja doutrina sobre a Trindade deve ser concordada por todos. Tá? O Gregório de Nissa, então, é importante pelas distinções que ele faz entre o Criador e a criatura, a base da metafísica, a humanidade, a natureza, tá? Tudo dentro da questão da cristologia. E de acordo com a explicação de Gregório de Nissa sobre a expiação, o diabo, depois de ver os milagres de Jesus Cristo, escolheu-o como preço de resgate para a humanidade. O véu da humanidade impediu o diabo de reconhecer a divindade de Cristo. Assim, o diabo não foi capaz de mantê-lo em seu poder. O enganador foi, portanto, enganado e a justiça de Deus foi estritamente provida. Gregório de Nissa, então, influenciou muito a teologia moral e a espiritual da Igreja Oriental. E ele também definiu a perfeição da vida espiritual como um progresso contínuo na virtude. O progresso até permanente dentro da perfeição e do corolário humano do infinito divino. Essa perfeição não pode ser alcançada apenas pela vontade e pelo esforço humano. Mas, em vez disso, a graça divina vem para ajudar e completar os esforços morais humanos. Então, essa relação entre o cristianismo patrístico e a cultura grega, ela formulou geralmente uma questão da helenização do cristianismo e tipificada nas interpretações de Gregório de Nissa. Gregório conheceu diretamente a tradição platônica devido à familiaridade com os escritos de Platão e Plotino e talvez ainda mais influência que ele o contraiu de Porfírio, que conhecia a fundo o estoicismo de Posidônio e os elementos do estoicismo que haviam absorvidos pelo neoplatonismo, dentro de circunstâncias que levar a visão de Gregório para uma visão de um helenizador do cristianismo. Então, esse consenso crescente dessa erudição contemporânea dentro da teologia de Gregório faz dele um dos cristianizadores mais bem-sucedidos do período do helenismo. Poucos pensadores cristãos vão conhecer a filosofia grega tão bem quanto Gregório de Nissa, mesmo ainda transcendendo dentro de uma percepção e visão de pensadores como da Capadócia. Gregório ainda vai pensar que a filosofia grega pode contribuir positivamente para uma exposição da doutrina cristã. E esse era o assunto, a abordagem sobre os pais da igreja e as suas literaturas, contribuições teológicas e eclesiásticas e filosóficas nesse período do 3º para o 4º século, aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.